Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais impactantes de toda a mitologia, a história de Édipo, um homem que fez de tudo, mas tudo mesmo, para tentar controlar a própria vida, só para descobrir que, no fim, o destino já tinha traçado cada passo do seu caminho. E essa é a grande pergunta que fica no ar durante toda a jornada do Édipo, né? Será que a gente tem mesmo o poder de escolher? Ou será que somos apenas peças num tabuleiro muito maior? É isso que a gente vai investigar. Bom, tudo começa na cidade de Tebas. O rei de lá, Laio, tinha tudo o que um homem podia querer: um reino, poder. Mas faltava uma coisa essencial: um herdeiro. E na ânsia de ter um filho, ele faz o que todo mundo fazia naquela época: foi consultar o famoso oráculo de Apolo. Olha, que resposta terrorizante! Em vez de uma boa notícia, ele recebe uma sentença. Uma maldição. E o pior de tudo, quando ele volta para casa arrasado, a esposa dele, Jocasta, vem com a grande novidade. Ela estava grávida. Imagina o desespero. O pânico tomou conta do rei Laio. Ele convenceu Jocasta de que o melhor a fazer é afastar a criança, que ela traria a desgraça para o reino. Mas o plano dele, na verdade, era bem mais sombrio. Ele não queria só afastar o bebê, ele queria garantir que o bebê morresse. Só que aí, o destino dá a sua primeira grande cartada. O pastor que ficou com essa tarefa horrível simplesmente não teve coragem de cumpri-la. Num ato de compaixão que mudou o rumo de tudo, ele furou os pés do recém-nascido e o pendurou numa árvore na esperança de que alguém o achasse. E não é que achasse. Quem o encontrou foi um camponês chamado Forbas, que levou o menino para o reino de Corinto. Lá, ele acabou sendo adotado pelo rei e pela rainha que não podiam ter filhos. E o nome que ele recebeu foi Édipo, que significa literalmente pés inchados, por causa dos ferimentos. Ele cresceu achando que era um príncipe, forte, amado, sem fazer a menor ideia de que era adotado. E a vida de Édipo segue tranquila até que, um dia, durante uma briga, um cara o chama de enjeitado, de filho de ninguém. Aquilo entra na cabeça dele de um jeito que ele fica obcecado. Para tirar a dúvida, ele faz o que o pai biológico fez anos antes. Vai até o oráculo de Delfos para perguntar a verdade sobre seus pais. E é aí que a jornada dele de volta ao seu destino começa de verdade. Na saída do oráculo, numa estrada poeirenta e solitária, acontece o impensável. Uma carruagem vem em alta velocidade, quase atropela o Édipo e uma discussão de trânsito começa. Uma briga boba, sabe? Só que os ânimos se exaltam. E Édipo, num acesso de fúria, mata o homem mais velho da carruagem e seus guardas. Mal sabia ele que acabara de matar Laio, seu verdadeiro pai. Édipo continua sua viagem e, por ironia, chega justamente em Tebas. A cidade estava sendo aterrorizada por um monstro terrível, a Esfinge, metade mulher, metade leão. Ela propunha um enigma para todo viajante e quem não acertasse era devorado. E claro, ela desafia Édipo com seu famoso enigma. E aqui a gente vê a genialidade do Édipo. Ele para, pensa e responde. O homem, que engatinha com 4 pés quando é bebê, anda sobre 2 pés na vida adulta e, na velhice, precisa de uma bengala, seu terceiro pé. A resposta estava certíssima. A esfinge, derrotada, se joga de um penhasco. Tebas finalmente estava livre. E o que acontece com quem salva uma cidade inteira? Vira herói, claro. Édipo é aclamado, celebrado, e a recompensa não poderia ser maior. Ele é coroado novo rei de Tebas e se casa com a rainha viúva, Jocasta. Sem que ninguém soubesse de nada, a profecia estava completa. Anos se passam, Édipo e Jocasta têm filhos, mas o reino começa a sofrer. Fome, doenças, uma praga terrível se espalha, matando pessoas e animais. Desesperado, Édipo manda consultar o oráculo mais uma vez. A resposta é clara. A praga só vai acabar quando o assassino do antigo rei, Laio, for encontrado e expulso da cidade. Édipo, como o rei dedicado que era, jura que vai encontrar esse assassino e salvar seu povo. Ele começa uma investigação implacável, sem saber que estava procurando por ele mesmo. E para isso, ele convoca a única pessoa que poderia saber de toda a verdade, o profeta cego Tirésias. E aí, o mundo desaba. Tirésias, a contragosto, revela a verdade na frente de todo mundo. A reação de Édipo e de Jocasta é de negação total. É um absurdo. Como que ele, o herói, o salvador de Tebas, poderia ser o assassino e a causa de toda a desgraça? Pensa só na situação. O herói de Tebas era, na verdade, o assassino do próprio pai.
O salvador da cidade era a fonte da praga. O marido da rainha era o filho da própria esposa. A verdade se confirma de vez quando aquele mesmo camponês, Forbas, que salvou o bebê Édipo na floresta, é levado ao palácio e conta toda a história, conectando todas as pontas. A ficha cai, e quando cai, é de uma forma brutal, devastadora. Tudo faz sentido. A profecia que eles tentaram evitar a vida inteira não só aconteceu, como foi executada por eles mesmos. O destino se cumpriu. O que vem a seguir é uma sequência de horrores. Jocasta, ao perceber que se casou com o próprio filho, tira a vida. Édipo, ao encontrar o corpo dela num ato de puro desespero e autopunição, arranca os broches do vestido dela e fura os próprios olhos, dizendo que eles não mereciam mais ver a luz do sol. E para completar a maldição, seus próprios filhos o expulsam da cidade que ele um dia salvou. O fim de Édipo é absolutamente trágico e solitário. Ele se torna um mendigo, cego, vagando de cidade em cidade, guiado apenas pela mão de sua filha, Antígona, a única que ficou ao seu lado. Uma figura quebrada, perseguida pelo destino até seu último dia de vida. E com isso, a gente volta àquela pergunta do início. Será que Édipo foi só uma vítima do destino? Ou será que suas escolhas, sua raiva na estrada, sua ambição, sua teimosia em buscar a verdade, também o levaram a esse fim? A história não dá uma resposta pronta, e é exatamente por isso, talvez, que ela continua tão poderosa e fascinante até hoje. Fica aí a reflexão.